Olá, aventureiros de plantão! Estão prontos para mais uma exploração urbana? Olá, eu sou uma Urbex, que significa exploradora urbana. Este é o Mundo Urbex, o primeiro programa sobre exploração urbana do Brasil. Depois de explorarmos a antiga fábrica de cimento em São Paulo, pegamos a trilha da Serra do Mar para revelar o que sobrou das gigantescas estruturas férreas pelo Brasil. O que hoje parece simples, como tomar esse cafezinho aqui, pode revelar um Brasil de grandes histórias, de grandes desafios que a gente não pode esquecer. Com o início da Revolução Industrial no século XIX, o aumento do consumo de café nas grandes capitais, a comercialização em larga escala e a possibilidade de exportação para vários lugares no mundo fazia com que o café virasse a nossa principal grande riqueza. Riqueza essa, inclusive, que possibilitou a criação da famosa Bolsa do Café em Santos e que hoje ainda conta essa história na forma de museu histórico. O café rapidamente se tornou um dos mais fortes produtos mercantis do Brasil, ao lado do açúcar e da pecuária. O pioneiro na nova cultura foi o Pará, mas só no Rio de Janeiro que a cultura começou a ser comercializada em larga escala. Mais tarde, a expansão explodiu no Vale do Paraíba, alcançando o interior paulista e, para isso, precisava mais do que nunca de uma forma rápida de transporte, que levasse o produto das fazendas cafeeiras até o Porto de Santos. Trilhos, muitos trilhos e trens que pudessem carregar a produção rapidamente. Uma solução que os ingleses já tinham. Financiada com capital inglês, a ferrovia São Paulo Railway, com 159 quilômetros e 11 túneis em um plano inclinado de 800 metros acima do nível do mar, tinha objetivos para lá de desafiadores. A ferrovia interligava o Porto de Santos ao interior paulista até Jundiaí, tendo como ponto de passagem o misterioso vilarejo de Paranapiacaba, que será o nosso ponto de partida dessa aventura. Paranapiacaba é um mistério. Eu sei que ali ainda tem muitos segredos a serem desvendados, mas vamos começar pelo primeiro deles, os patamares da Serra do Mar. Prontos para a aventura? Então vamos lá! Nossa equipe se prepara para explorar as máquinas de Paranapiacaba, uma das mais avançadas obras da engenharia e arquitetura ferroviária do século XIX. Para isso, iremos nos dividir. Enquanto Lioche e Emerson são guiados por Eduardo Pim em direção às máquinas que estão espalhadas pela serra em uma trilha perigosíssima, eu e a Alité iremos explorar antigos maquinários que estão aqui no vilarejo centenário. Estamos falando de um complexo sistema de máquinas fixas que estão localizadas entre o Planalto do Alto da Serra e a região do Porto de Santos. Todo este complexo está em ruínas e abandonado. 5 patamares espalhados ao longo de 10,5 km de extensão e planos em até 8 graus de inclinação. Atualmente é proibido o acesso aos patamares pelo alto grau de perigo que envolve essa trilha. Nossa exploração só foi possível porque estávamos acompanhados do guia Eduardo Pim, historiador e profundo conhecedor da região. Vamos fazer um caminho de pedestres, calçado, como aqui, ó. Feito justamente para isso, para que os operários chegassem rápido no caso de obstrução de uma linha, todos eles chegavam aquelas equipes para poder fazer a desobstrução da linha. A gente está indo em direção aos patamares, ao 4º patamar. Antigamente esse caminho era comum para os trabalhadores da via férrea, a via de conserva. Mas hoje, tanto tempo depois, praticamente a vegetação tomou conta de tudo. Agora a trilha começa a ficar bem mais fechada, o mato bem encerrado. E a gente vai cuidar que tem um precipício aqui do lado direito, hein, galera? Todo este complexo ferroviário foi construído em uma época em que o mundo passava por uma revolução industrial. A construção dos patamares trouxe ao Brasil a inovação máxima da arquitetura de estruturas em aço antes da Exposição Mundial de 1889, com a inauguração da magistral Torre Eiffel. A estrutura metálica é uma coisa super nova, ou seja, se implantou aquilo que tinha de mais moderno no mundo, né?
viadutos e estruturas metálicas. E aqui a gente já consegue ter uma visão. Os dois leitos, né? Lá você está vendo o leito atual, que está limpo lá, que é o cremalheira aderência. E aqui você está vendo o leito do segundo sistema funicular. O primeiro sistema funicular estava lá onde está, embaixo do leito do novo. Então ele foi sobreposto. Exatamente. O sistema funicular é a tecnologia que foi aplicada na via férrea para fazer os trens subirem e descerem a serra por um sistema de contrapeso. Essa tecnologia foi sendo substituída conforme as inovações da época e a necessidade de transportar mais carga. Implantado em 1867, o primeiro sistema se baseava em contrapeso guiado por cabos e roldanas em um percurso de 7,5 km. Tinha capacidade de 60 toneladas. O segundo sistema, chamado de Serra Nova, foi inaugurado em 1901 e funcionava em paralelo ao primeiro, agora com 5 patamares e maior capacidade de carga, e já contava com máquinas a vapor. Tinha capacidade de até 120 toneladas. E o terceiro e último, com o sistema de cremalheiras de aderência, foi implantado em 1974. Até hoje existe funcionando com máquinas de última geração. Rapidamente, esse sistema se tornou uma das principais alavancas que impulsionavam o progresso da região sudeste do Brasil. São Paulo. O presidente da República preside a cerimônia de entrega ao tráfego do trecho ferroviário na Serra do Mar, onde foi instalado o novo sistema de tração do tipo cremalheira aderência. O antigo sistema de cabos, funicular, não mais atendia à grande demanda de transporte na região. Então, toda vez que houve uma revolução, uma revolta no Brasil, a Vila de Paranapiacaba era tomada, tinha palco de recolher. Porque se você quisesse detonar a economia paulista, Era só destruir, não precisava destruir nada, era São Paulo nem a capital. Jogava uma bomba em Paranapiacaba, porque o café não ia, você estrangulava a economia paulista. Junto com a ferrovia chegava a energia elétrica e comunicação. Isso daqui é um testemunho, isso aqui tem que ser preservado. Está contando uma história, ou seja, por muito tempo a comunicação entre Santos e São Paulo se deu por telégrafo. O segundo sistema funicular foi dividido em 5 patamares e 11 túneis, que têm a sua contagem a partir do nível do mar. O túnel número 1 é o primeiro túnel da Baixada para Paranapiacaba. Entendi. Então o último, aquele túnel que a gente passou é o 11, que é o último túnel. E aqui o viaduto 16, que é o último viaduto. Aqui dá para ver aqui um pedacinho no meio da mata ali. O que hoje se tornou uma trilha perigosa em meio à Serra do Mar, já foi no passado uma das principais e mais seguras vias de tráfego de operários e moradores que trabalhavam nesta região. A famosa Via da Conserva, hoje abandonada, com estruturas comprometidas, ela oferece muito perigo. O historiador Eduardo Pim mostra uma das maravilhas daquela época, uma ponte metálica que ainda está de pé até hoje, resistindo à natureza. Um patrimônio histórico que merece respeito e muita atenção, porque jamais se deve atravessar a estrutura que apresenta alto risco de morte. Para continuar a nossa exploração, a nossa equipe teve que contornar pela mata fechada. Jamais faça uma exploração urbana sem segurança. Essa é a dica do Mundo Urbex. O sistema funicular usava a força de cabos de aço em contrapeso, assim como um elevador, que precisa de contrapeso para subir ou descer a carga. E para isso existia um sistema complexo de polias que guiavam os cabos para não quebrarem ou enroscarem nos trens, que alternavam na subida e na descida. Eram 4.600 polias entre o alto da serra e Cubatão. Ou seja, para tudo isso funcionar, uma manutenção constante, permanente. Por isso que não precisava morar muita gente na Serra do Mar. Porque você tinha que manter tudo isso perfeitamente, em condições perfeitas de funcionamento para que não houvesse nenhum acidente. Mesmo assim, aconteceram acidentes no sistema envolvendo máquinas carregadas com caldeiras a vapor que por muitas vezes explodiam e deixavam muitos mortos. E quando o acidente acontecia no interior de um túnel, a dificuldade de acesso era imensa. O
choque de locobrec dentro desse túnel. E aí, para desobstruir, retirar as peças e reativar a linha, eles optaram em fazer uma abertura lateral. Pim nos disse que para dar conta de tantas engrenagens, maquinários, manutenções frequentes, muita gente tinha que morar na serra. E para subir ou descer rapidamente no caso de um acidente, olha o que eles utilizavam. Se tivesse um acidente, então, eles desciam nesses carrinhos aqui. Muitos dos operários morreram em um desses acidentes. Um dos melhores relatos são estes que estão documentados em sepulturas do cemitério local. João Apolinário, maquinista, morreu no seu posto no dia 14 de junho de 1920 também. O que era mais perigoso nessa época? A quebra do cabo de aço. Nossa exploração por estes trilhos vai continuar. Ainda temos muito o que descobrir. Nossa equipe vai se aventurar por um sistema de águas misterioso e finalmente chegar ao tão esperado quarto patamar, enquanto eu vou continuar a vasculhar Paranapiacaba atrás de informações sobre a história desse lugar incrível. Mistério! Essa exploração pelos patamares da Serra do Mar está só começando. Tem muito mais histórias por aí, porque enquanto Emerson e Yoshi estavam se aventurando pelos trilhos da serra em busca das preciosas e magníficas máquinas fixas dos patamares, eu e o LT estávamos começando a descobrir uma outra história para lá de misteriosa, que será tema do nosso próximo episódio. Não sai daí, o Mundo Urbex volta já! Se você está chegando aqui no Mundo Urbex agora, prepare a sua mochila e equipamentos de aventura. Venha com a gente porque estamos explorando os históricos patamares da Serra do Mar. Os trilhos de trem que levavam o café, açúcar e que até hoje são responsáveis por escoar a riqueza do Brasil para o Porto de Santos. Construídos por engenheiros como Eiffel, o mesmo que construiu a Torre Eiffel, os chamados planos inclinados atravessaram 11 túneis em plena rocha, enfrentando desnível de 800 metros do nível do mar e todas as intempéries da natureza. A ferrovia se iniciava no pé da serra, em Piaçaguera, no município de Cubatão, uma das maiores obras férreas do mundo, inaugurada em 1901, e hoje esta parte da serra está completamente abandonada em ruínas. Mas o que pouca gente sabe é que uma das grandes maravilhas deixadas pelos engenheiros ingleses de forma oculta é um gigantesco sistema de drenagem e escoamento de água que garantia fornecimento para as máquinas e impedia que tudo desabasse. Nossa equipe continua na exploração deste trecho da Serra do Mar que abriga o sistema funicular. 11 túneis e 4 planos inclinados com suas incríveis máquinas que eram responsáveis pelo transporte de toneladas de carga. Tudo começou em 1867, passou por várias transformações, mas a parte histórica está completamente abandonada, sendo retomada pela natureza, que silenciosamente vai escondendo esse patrimônio histórico brasileiro. Um dos grandes segredos que esta serra esconde é que ela abriga um sistema de escoadores, canaletas interligadas para a drenagem de toda a água da chuva e das nascentes. A cada passo que demos na trilha, percebemos que tudo isso foi construído para preservar de deslizamentos que pudessem interromper o funcionamento da via férrea. Isso foi feito com o segundo sistema, 1901 inaugurou. Está até hoje aqui garantindo a conservação e não permitindo que tudo aquilo lá embaixo desbarranque. E aqui você ouve a água, que é o grande elemento dessa história toda, por isso que existe toda essa estrutura. Você começa a ouvir as águas correntes aqui. Esse somzinho vai nos acompanhar até lá embaixo. Esta preocupação com o sistema de drenagem sempre foi muito grande, porque, além de garantir a segurança da via, também garantia o armazenamento da água que seria utilizada nas caldeiras das locomotivas a vapor, que aqui circulavam incansavelmente. E isso vai dar onde, sabe? Isso faz curvas, encontra com outras drenagens, tem outros cortes. Está totalmente demarcado. Na Grota Funda a gente vai ter uma noção, assim, quando a gente olha, parece que eles fizeram uma obra aqui e uma obra ali, você vê, tudo isso aqui foi dominado pelos caras. Eles foram de cortar essa terra inteira, eles foram de conhecer isso inteiro, mapear isso inteiro. E a solução de drenagem, ela é para cada situação, é uma situação diferente. Aqui a gente encontra uma caixa d'água. Então toda essa água que é drenada, é desviada, é educada, ela tem pontos de armazenagem porque eles precisam para as locomotivas movidas a caldeira a vapor. Então, você tem água armazenada para abastecer as caldeiras, que são, por sua vez, aquecidas a lenha,
geram o vapor que movimenta as máquinas. Estávamos em 1867 e tudo funcionava perfeitamente. Nada era por acaso na complexa engenharia inglesa. Tudo construído para durar a eternidade, como os misteriosos túneis de drenagem de água espalhados pela Serra do Mar. Pessoal, vem cá, olha que maravilha. Tem uma rede de túneis que é para drenagem de toda essa água que desce da serra. Ela é uma interligação como tem nas grandes cidades, aquelas interligações de esgoto, de rede de água. Eles fizeram isso aqui, em plena escarpa da Serra do Mar. É uma sequência de túneis interligados pelo meio da montanha, da serra, onde você percebe que todo o sistema de drenagem funciona perfeitamente bem. Até hoje. Aqui a gente pode prosseguir tranquilamente. Trafegar numa boa, você vê que toda a construção ainda está íntegra. Quer dizer, uma obra que está aqui há 115 anos, em perfeito estado. Foi importada uma tecnologia, é isso que a gente se refere, uma tecnologia no século XIX, 1917, esse túnel aqui, ó. Encontramos a inscrição aqui, ó. Eles datavam as diferentes peças de alvenaria e cantaria. Que incrível esse lugar! Que lugar para exploração urbana de alto nível. E nós vamos passar um pedaço alagado, mas nós vamos enfrentar. E nós vamos sair por dentro dos túneis lá fora, na boca do túnel maior. Boa parte do caminho natural, que era utilizado pelos trabalhadores e moradores da serra, acabou ruindo ou ficando inacessível por falta de manutenção e abandono. E agora, Lioche, sem saída? A trilha desapareceu em um abismo a perder de vista. Houve um grande desmoronamento aqui e, infelizmente, esse caminho mais pavimentado que a gente veio até agora, ele cessa aqui por conta desse desmoronamento. Então nós vamos dar a volta, vamos descer por uma escada hidráulica até o túnel e do túnel nós vamos continuar a exploração lá embaixo. Mas e agora, Lioche, será que existe caminho para continuar a exploração aí pelos patamares? Essa exploração está sendo bem complexa e difícil, não é? Mata fechada, ainda esses túneis de drenagem espalhados pela Serra do Mar. Todo cuidado é pouco, não é? É por isso que a gente sempre faz o alerta de que para explorar precisa estar muito bem equipado, acompanhado de especialistas e jamais corra perigo. No próximo bloco, veja o que os nossos exploradores tiveram que fazer para chegar às tão esperadas máquinas fixas dos patamares da Serra do Mar. Não sai daí porque o Mundo Urbex volta já! Estamos de volta em nossa exploração pelos patamares da Serra do Mar, mostrado aqui pelas lentes do Mundo Urbex, como funcionava o sistema de trens que escoava a riqueza do Brasil no século XIX. Uma exploração para lá de difícil, que envolve muita experiência e cuidado. Boa parte da história ainda está lá, em ruínas, máquinas, túneis, trilhos e os vestígios de uma das maiores e mais modernas obras de engenharia inglesa no Brasil. No último bloco, os nossos exploradores estavam sem saída por causa de um desbarrancamento. E eu continuava com a LT pela cidade em busca de saber um pouquinho mais sobre uma famosa lenda do vilarejo. Mas calma que isso já é assunto do próximo episódio. Vamos ver primeiro como Lioche conseguiu encontrar o caminho das máquinas fixas? Em nosso último vídeo, Lioche ficou sem saída em um trecho da trilha. O abismo da Grota Funda fez com que nossos exploradores urbanos procurassem um novo caminho muito mais arriscado para chegar ao lugar onde estão as históricas máquinas fixas. Tentamos chegar à quarta máquina fixa pela trilha, mas um grande trecho que corta um vale chamado de Grota Funda acabou desabando. Esse é um caminho do desenvolvimento de São Paulo, o caminho da história, o caminho do índio, o caminho para as Piratininga. João Ramalho utilizou esse caminho, Padre José de Cheto usou esse caminho para a Fundação Paulo de Piratininga, Brás Cubas na tentativa de buscar ouro no Pico do Jaraguá. Vale lembrar que existem estes dois sistemas paralelos porque o volume de carga cresceu tanto que logo precisou se inovar em tecnologia e capacidade. Como nada podia parar, trens circulavam em ambos os sistemas até 1982, quando o sistema mais antigo foi definitivamente desativado. Nós estávamos do outro lado do túnel, pudemos
ver de lá toda essa estrutura e chegamos nesse ponto, que é justamente, Pini, a quarta máquina fixa do segundo sistema funicular, de 1901. O sistema funicular ele consiste de uma preparação da serra em seções que nós chamamos de patamares e planos inclinados. Então, a Vila de Paranapiacaba é o quinto patamar da Serra Nova, que a gente chama de Serra Nova, né? Serra Velha era o de 1867, o de 1900 a gente chama de Serra Nova. Lembre-se que cada patamar tinha um conjunto de máquinas igual a este que vamos ver agora. Toda essa preparação, na verdade, era para instalar o cerne da tecnologia, que é justamente o que nós vamos ver agora. Os patamares foram construídos estrategicamente em pontos da serra que serviam como pátio de manobras dos trens. Para isso, cada patamar tinha que ter seu conjunto de máquinas fixas, caldeiras, chaminés e toda a infraestrutura de equipamentos de manutenção que a linha férrea precisava, pois nada podia parar ou quebrar. Tudo era muito autossuficiente. esse é o salão de caldeira. Isso daqui, ó, lá em cima foi retirado quando foi adaptado para óleo, mas na verdade essas chaminés se estendiam até bem mais alto que o leito. Aqui era a fornalha. Para aquecer a água para gerar vapor. Isso daqui era a porta da fornalha? Exatamente. Só para entender bem o sistema, a gente usava um carvão, no primeiro momento, carvão mineral. Então os carvões vinham da Irlanda. Então isso era muito inovador para o Brasil da época. Aí na Segunda Guerra começou a ficar mais difícil de vir porque os alemães começaram a bombardear. Afundar os navios. E aí a ferrovia teve que fazer uma grande adaptação para máquinas de óleo. Né? E aí foram desativados os sistemas de vapor. Nessa adaptação do sistema de óleo, se você pegar uma foto da Vila de Paranapiacaba, por exemplo, de 1920, você vai ver uma natureza ainda bem preservada. Mas se você pegar uma foto da década de 40, você vai ver que todo o entorno da vila vai passar por uma grande devastação. Então foi um retrocesso Por conta da retirada de que a gente madeira. começou a fazer usar o carvão vegetal. A Vila do Taquarussu nasce justamente nesse momento. O sistema de planos inclinados que faziam com que tudo isso funcionasse perfeitamente era dividido em patamares, porém nada funcionava de forma independente. Cada patamar dependia do pleno funcionamento de seu par ou do outro ao qual estava interligado. Vamos deixar o nosso especialista no assunto, Eduardo Pim. Explica pra gente, professor. Eles dividiram a serra assim, patamares, planos inclinados. Então, quinto patamar, quinto plano inclinado, quarto patamar, quarto plano inclinado. A máquina que fez o trem descer até esse ponto aqui é a quinta máquina. Aqui, na verdade, a viagem parava. Então, essa máquina é responsável para descer mais 2 km. Aí, no terceiro patamar, ela vai encontrar uma outra máquina exatamente igual a essa para descer mais 2 km, né? O sistema que eles utilizam no sistema funicular, vai ficar bem simples de entender, é um sistema de cabo circular. Ou seja, aqui eu tenho quinto patamar, aqui você tem o quarto patamar, você tem um plano inclinado. Esse aqui é um trem, e aqui, ó, a minha é um outro trem. Um sobe e o outro desce. Eles se encontram no meio do plano. Quando esse trem chegar aqui, o outro chegou no outro patamar. Aí ele vai se ligar a um outro sistema para descer mais um trecho. Aqui na serra, quem está no condutor, que seria o serra-breca ou locobreca, ele não é chamado de maquinista, ele é chamado de brequista. O maquinista, na verdade, ele não se move, ele vai ficar na máquina, a gente chama isso de uma máquina fixa, porque ela traciona o trem sem se mover. Ela puxa os cabos que vão puxar o trem. Então aquele lá a gente chama de coreto, onde tem aquelas alavancas. E lá que nós temos a figura do maquinista. Esse sim é o maquinista no fim. Paranapiacaba conta a história da modernidade antes do Brasil ser moderno. A gente trabalhava com ferro, tecnologia de ponta, vapor, trabalho livre, assalariado, tecnologia de ponta. Ou seja, Paranapiacaba, acho que se tem uma palavra que traduz o sistema funicular de Paranapiacaba, é moderno. Pensa num lugar moderno no Brasil imperial. Era a Vila de Paranapiacaba e o sistema funicular. Valeu, professor. Agora entendemos muito mais sobre as máquinas fixas e os patamares de Paranapiacaba. Se você chegou até aqui, já é um Urbex e gosta tanto de aventuras e boas histórias como a gente. Os patamares ainda estão lá em ruínas, mas essa história está salva aqui nos nossos arquivos. Em 1946, acabou o contrato de 80 anos da São Paulo Railway e ela foi encampada pela União, que criou a Estrada de Ferro Santos Jundiaí. Nos anos 60, o volume de carga para o Porto de Santos aumentou e o sistema de locobrex ficou obsoleto. E então, em 1974, foi inaugurado o sistema cremalheira-aderência, no traçado da antiga Serra Velha. Em 1984, o sistema de locobrex e da Serra Nova foi desativado e em 1987 abandonado. Já em 1996, a administração da linha férrea passou para a MRS,
que a mantém até hoje, mas hoje são utilizadas locomotivas modernas. Essa foi mais uma exploração do Mundo Urbex. Espero vocês aqui a semana que vem, porque descobrimos que em Paranapiacaba, fantasma tem documento. Isso mesmo! Você quer saber mais? Assista ao próximo episódio que vai apresentar a lenda da Noiva da Neblina. A casa dos ingleses. Olha essa foto. Para acompanhar tudo de pertinho, é só nos seguir nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram, @MundoUrbex. Até o próximo episódio. Tchau!